Como acabar com a sua retenção de líquidos, né? Vamos abordar isso no vídeo de hoje, mas eu gostaria de começar fazendo um adendo, tá? Eu vi muitos conteúdos já sobre retenção de líquido e o pessoal traz umas coisas de que na prática não faz diferença nenhuma, né? Então consuma magnésio, consuma vitamina B6. Pessoal, vamos trabalhar nesse vídeo aqui com o que funciona, com o que você vai botar na prática e vai dar diferença. Então fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo aqui é para acrescentar de verdade na tua vida, não é para te fazer perder tempo, ficar comprando um monte de coisa. Vamos colocar o que funciona e vocês vão ver que é mais simples do que o que vocês imaginam. Não podemos começar o vídeo de outra maneira, de que não seja ressaltando que quando você diminui a sua retenção de líquidos, isso melhora a sua definição muscular. Porém, se você está com o percentual de gordura muito alto, não adianta vir com esse papo de tô retido, vou tomar um dia. Não. Você está com o percentual de gordura alto. Quando a gente fala de retenção, você pode ver um atleta, quando ele vai fazer a desidratação, ele já está seco, ele já está definido pra caramba. Isso é para dar um plus a mais, um tchan, deixar o shape do cara pronto para subir no palco. Ninguém vai estar ali sem nenhum gomo aparecendo no abdômen e vai fazer uma desidratação ou vai tirar a retenção de líquido e vai ficar definido. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, para com esse negócio de, eu tô meio retido. Não, você tá com percentual de gordura alto, tá? Retido é outra coisa. Foca em redução de percentual de gordura antes de qualquer coisa, que é isso que vai melhorar a tua linha. Agora, já reduzi e estou realmente com retenção de líquidos. Eu estou realmente com retenção de líquidos. Agora vamos entrar com as estratégias. É só mais uma coisa antes, né? Não estou segurando o conteúdo não, é que eu lembrei de outra coisa. A gente também tem que lembrar de que a água no nosso corpo ela é muito volátil. O que é volátil, Leandro? Você lembra do Chapolin? Se lembra, escreva aqui nos comentários. Ela vai fácil e vem fácil, certo? Então, é isso. Você foi ali, foi numa churrascaria, consumiu muito sódio, comeu pizza, no outro dia você acorda retido, mas você vai perceber que 1, 2 dias depois, isso vai embora. Ou seja, vai fácil e vem fácil. Portanto, essa preocupação, vou cuidar, diurético o dia inteiro, não sei o que e tal, não é necessário, porque se você não está seco o suficiente de gordura, isso não vai mudar a tua vida, isso não vai resolver teu problema. Você tem que ficar magro, você tem que perder gordura. E se você precisa de para um dia específico, eu vou numa praia, vou pegar uma piscina, você faz para aquele dia específico, certo? Mas Leandro, as práticas que você vai colocar aqui, eu posso usar todos os dias se eu quiser? Pode, tá? Beleza, eu só estou tentando trazer alguma coisa para você de útil, para servir a sua vida e não atrapalhar ela, para você não viver todos os dias. E você fala, mas eu só queria tirar a retenção naquele dia específico. Então faça essa conduta 3 dias antes e acabou, certo? E vamos lá às condutas, né, que eu sugiro para os meus alunos, inclusive. Leandro, como faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Só acessar aí, tudo online, monta os seus treinos, elabora os seus macros e tira todas as suas dúvidas. Só pode perguntar o que eu sei responder, né? Não vamos colocar, não vale perguntar o que eu não sei responder, tá? Para não ficar chato. Claro que é brincadeira, pessoal. O que eu não sei, eu vou atrás e, inclusive, agradeço muito aos meus alunos porque muitas das coisas que eu sei hoje foi porque eles vieram me perguntar e eu falei para eles, olha, vou caçar resposta para isso. Não vai ficar sem, mas me deu 1 ou 2 dias. Pegava um livro, ia, estudava, né? Isso é uma lição de humildade. Aprendi muito com os meus alunos quando eles me perguntam coisas que eles não sabem. Não é legal? E o primeiro de tudo, com certeza, é diminuir a sua ingestão de sódio. Não queremos zerar o consumo de sódio, tá? Leandro, se eu zerar o consumo de sódio, você nem vai conseguir zerar, mas eu vou ficar o mais próximo do zero possível. Eu vou conseguir tirar mais a retenção? Vai. Isso, tranquilo. Só que não é legal. Do mesmo jeito que você zerar o consumo de carboidratos, não é bem-vindo. Você zerar o consumo de cálcio, que é um mineral, e agora já parece um pouco mais similar para você, não é bem-vindo. Zerar o magnésio não é bem-vindo. O iodo. Portanto, o sódio é um mineral que desempenha funções, inclusive participa de contrações musculares, então você não zera o consumo de sódio. Mas você pode reduzir o máximo possível. Então você pode usar, por exemplo, ao invés de temperos com muito sódio, você pode usar um temperinho da Growth, veja só que legal. Ou qualquer tempero zero sódio, porque não estou aqui para vender Growth. Você pode utilizar, ao invés do sal comum, o sal light. Leandro, qual é o melhor sal para dieta? Já tem vídeo aqui no canal. O melhor sal para dieta é o sal light. Ah, mas e o sal rosa? Não, o sal rosa ele tem bastante sódio, na verdade. Ah, e o sal tá? Já fiz vídeo sobre isso. Sal light é o melhor sal para tua dieta
e agradeça que seja, porque ele também tem um preço bastante interessante. Outras coisas que às vezes passam batido, né? É, por exemplo, a albumina. A albumina ela tem bastante sódio, pode reparar na tabela nutricional. Os enlatados, os embutidos. Aí você fala, embutido eu não uso na dieta. Tem gente que usa peito de peru. Ah, enlatado eu não uso, Leandrão. Tem gente que usa sardinha. Então eles têm bastante sódio. E isso tem que cuidar porque aumenta a retenção de líquidos. Essa dica não vai errar, beleza? Então reduz o consumo de sódio. Segunda dica, não vai errar. Água. Qual que é o melhor diurético? Água. Então consuma água, tá? Não tem jeito. Não vai achar que você vai tirar a retenção de líquido bebendo 1 litro ou 1,5 litro de água. Não, isso não vai funcionar. Você vai ter que tomar 3, 4, 5, 6 litros de água. Isso vai depender do tanto que o seu organismo necessita. Então, um homem, uma mulher, um cara que treina e sua muito, o verão, o inverno, então tudo isso vai depender. O ideal é que todas as urinas do seu dia saiam transparentes, com exceção da primeira. Achamos uma quantidade de água legal para você e ela vai te ajudar a tirar a retenção de líquidos. Porém, nós podemos dar um boost. Vamos falar de coisa que funciona e que é natural e que não faz mal para o teu organismo, que vai ser chá verde, hibisco e cavalinha. Esses 3 chás são muito poderosos para tirar a retenção de líquido. Mais ou menos aí entre 500 ml a 1 litro por dia de cada um. Muito vantajoso e ele entra na conta de água, tá? Tenho que tomar 5 litros de água por dia. Vou tomar 1 litro de chá verde, 1 litro de chá de cavalinha, 1 litro de chá de hibisco e mais 2 litros de água. Show de bola, legal. Leandro Twin, posso manipular esse chá e consumir mandando uma grande quantidade de água? Pode também. Próxima dica, cafeína. Cafeína, extremamente bem-vinda, diurética, muito bacana. Porém, aqui temos algo a ressaltar. A cafeína, quando é utilizada todos os dias, se observa um baixo efeito diurético. E é por isso de que o uso pontual da cafeína, né, quando uma pessoa que faz muito tempo que não consome nada de cafeína, ela consome, ela fica ali urinando. Mas se ela consome todos os dias, isso se normaliza. Então, a cafeína de uso pontual vai te causar um impacto mais interessante. Leandro Twin, em relação a consumir melancia, né, alimentos diuréticos, pepino, então, veja só, você aumentando a sua ingestão de líquidos e consumindo diuréticos de calibre realmente potente, como por exemplo os chás, esses tipos de alimentos se tornam, vamos colocar assim de uma maneira muito carinhosa, tá? Desprezíveis para a nossa análise, para a nossa finalidade de diurese, claro. Drenagem linfática, funciona ou não funciona? Funciona, mas a gente tem que lembrar de que isso é algo pontual. Como eu expliquei, o líquido ele vai fácil e vem fácil. Então, se você quer tirar a retenção de líquidos para uma data específica, uma drenagem linfática, bem-vindo. Leandro, eu vou fazer diretão aí e tal, né? Realmente, você pode fazer, mas o gasto de dinheiro não vai justificar o benefício que você vai ter. Leandrão, meu negócio é apelar, cara. Quando eu era mais novo, era embote no Counter-Strike, e quando eu cresci, vou mandar diurético para dentro, medicamento. Isso vai funcionar? Com certeza. Os medicamentos diuréticos são muito acentuados, funcionam muito bem, porém há custos à saúde para quem não tem necessidade de mandá-los. Então, vou aqui citar, medicamentos diuréticos vão te ajudar, mas vão te cobrar um preço. Atividade física melhora isso, Leandro? Melhora, porque durante a atividade física a gente tem uma perda, né, de suor, então a gente perde sal, a gente perde água, e isso também vai ajudar. Leandro, mas mesmo assim eu tô com uma retenção gigante, cara, eu não tô entendendo, né? Então, é de se verificar como que está o seu fígado e os seus rins, tá? Porque se eles não estiverem funcionando muito bem, você pode ter retenção de líquidos. Então, muito cuidado, isso pode ser um indicativo de algum problema maior. Vamos aqui falar de alguns hormônios, tá? Não vou falar aqui de ADH, aldosterona, ainda que eles estão diretamente ligados, não precisa de uma fisiologia humana tão carregada assim não para esse vídeo. A gente tem que lembrar apenas de que o estradiol, principalmente, ele causa retenção de líquidos, né? Então a mulher, no processo de menstruação, ela pode ter esse aumento, tá? Por conta de descarga hormonal. Um indivíduo que está usando esteroide anabolizante, que está aromatizando, pode ter também um pouco de retenção de líquidos. Então ele colocando o estradiol num nível normal, num nível menor, isso vai ajudar. Então anti-aromatizantes podem ser bem-vindos se for o caso de estar com o estradiol alto, tá? Problemas de coração e problemas de tireoide também estão relacionados à retenção de líquido. Então, novamente, eu reforço. Tá muito exagerado isso. Vamos investigar. Tá gostando desse vídeo? Se sim, deixa um like, que isso ajuda muito quem tá fazendo. E se inscreva no canal, certo? Ficou comigo até agora, é porque tá sendo útil, assim espero. Então,
não me decepcione na medida criadora de likes desse vídeo aqui. Ajude no ranqueamento da página que tem uma boa intenção com você. Eu te garanto isso. A melhor coisa que eu tenho é a minha intenção com você. Eu te garanto. E por fim, existe uma prática que você pode fazer, mas a qual não é indicada, que é uma desidratação natural de forma razoavelmente segura. Por que razoavelmente segura? Porque nenhuma desidratação é legal para o teu organismo, certo? Não é bem-vindo, não é legal, ele não vai gostar. Você pode sofrer com cãibra, com um monte de coisa. Você pode consumir bastante água 5 dias seguidos, então 6, 7 litros de água, e aí você corta totalmente a água. Lembrando que essa água pode estar envolvido os chás que a gente já comentou. E aí você corta a água por 24 horas. Então, meia-noite de hoje eu paro de tomar água até meia-noite de amanhã. Para o quê? Uma sessão de fotos, algum evento específico, né? Mas eu te reforço, não é uma prática bem-vinda, não é algo que o teu organismo vai aceitar bem. Existem riscos, existem complicações, porque desidratar não é legal para o corpo, beleza? Algo que a gente pode somar aqui também para tirar a retenção de líquidos é em relação ao jejum. O jejum promove um estado de diurese maior. Então, se você faz uma dieta de jejum intermitente, você vai perceber que durante esse período de jejum, você vai ter uma melhora da excreção de água pelo seu organismo. Porém, quando você volta a comer, automaticamente você volta a reter líquido. Então, se um indivíduo quer estar um pouquinho melhor, ele pode fazer um jejum intermitente naquele dia específico e ficar só na água e no chá para tirar essa retenção. Sauna, Leandro Twin, ajuda? Ajuda também, bacana. Mas eu sempre vou ressaltar isso o vídeo inteiro. Perdoe se estou sendo repetitivo. Retenção é sempre algo temporário. Então, tirei com a sauna hoje, amanhã já vai voltar. Então eu vou fazer para algo pontual. Leandro, posso fazer o protocolo de desidratação e entrar na sauna? Quanto mais desidratado você fica, mais perigoso para a tua saúde é. Só lembre disso. E por último, uma dica rápida que é a ingestão de potássio, né? Então você pode usar o Slow K que vende em farmácia, ou um suplemento de potássio, ou consumir alimentos que têm bastante potássio, a qual ele vai, vamos colocar assim bem grosseiramente, ele vai disputar espaço com o sódio, né? Então ele pode estimular a micção e a excreção do sódio. Lembrando que o excesso de potássio não é bem-vindo, não é legal, causa até bradicardia, mas você pode colocar isso de forma a potencializar. Uma outra substância também é o ácido ascórbico, que é a vitamina C. A vitamina C, quando você utiliza doses grandes, o corpo tende a excretar, porque fala, meu, muita vitamina C não precisa, não vai absorver, não serve para nada. E aí ele aumenta a diurese. Quando aumenta a diurese, você também melhora a retenção de líquidos. Porém, quantidades excessivas de vitamina C fazem mal ao corpo. Então, é algo a se pensar. Eu quero tirar minha retenção de líquidos, mas a qual custo? Será que é bem-vindo eu fazer isso? Sempre faça essa pergunta a si mesmo. Certo? Te ajudei? Espero que sim. Se inscreva no canal, clica no gostei, é isso que motiva. E coloque aqui nos comentários o que você utiliza para retenção de líquido que você achou show de bola. Por que a pergunta? Porque esse vídeo vai ser o mais rico do YouTube. Eu já antes de gravar ele, de ir pro ar, eu já sei disso. Porque você vai contribuir escrevendo aqui, Leandro, eu uso essa estratégia, para mim vai muito bem. E você que está assistindo agora pode descer nos comentários e verificar algumas estratégias que, quem sabe, sejam a mais em relação a tudo que foi falado nesse vídeo. Beleza? Um abraço e fique com o próximo vídeo. Como que eu vou perder gordura sem perder massa muscular em pessoas naturais, tá? Vamos entender natural como uma pessoa que não está utilizando nenhum tipo de hormônio anabólico ou SARMs. Isso no mundo da musculação ficou popularmente conhecido dessa maneira. O natural é quem não usa hormônios, mas alguém que usa efedrina, alguém que usa clenbuterol,